Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é sobre as minhas leituras do mês de outubro. Ainda foi um mês com várias leituras porque eu estive a participar no Leitura ou Travessura, organizado pela Quem Me Lera, e portanto durante o mês de outubro eu ainda tenho aqui vários livros porque eu andei mesmo a ler em todos os bocadinhos em que conseguia encaixar leitura, porque uma pessoa pode não achar que vai ganhar, porque não é esse o intuito, mas pelo menos está a participar, participa como deve ser, não é? E portanto eu vou passar a mostrar-vos os livros que li durante o mês de outubro. O primeiro foi aqui o Viúva de Ferro, de Shiran Zhao. Eu juro, vocês não têm noção de quantas vezes eu me espalhei a dizer o nome da autora enquanto estava a gravar a sugestão de leitura para este livro, porque este já não me sai, é Zai. Mas o Z vai à frente, mas pronto, interessa. Esta é a história da Zetian. A Zetian vive no campo, é uma família que não tem muito dinheiro e nós vemos aqui a Zetian a querer destruir o mundo. Basicamente, a Zetian tinha uma irmã mais velha, a mais bonita da família, que foi recrutada como concubina para servir os pilotos do mundo em que ela vive. Isto é uma espécie de China distópica, onde eu não consegui perceber se estamos num mundo diferente, se é no nosso mundo, mas mais à frente no tempo. O que quer que seja deve ficar explicado no segundo livro. E portanto nós temos aqui um mundo que está a ser constantemente atacado por uns bichos gigantes como as carapaças metálicas, que são os Undums, e que têm de ser combatidos para tentar manter afastados das pessoas e das casas por pilotos e as suas concubinas. Eles usam para isso crisálidas. As crisálidas são feitas com as carapaças dos Unduns que ficam mortos para trás, portanto eles recolhem essas carapaças e usam esse metal, esse material para criar as crisálidas com que depois os vão combater. E essas crisálidas têm de ser sempre pilotadas por um homem e uma mulher. No entanto, as mulheres acabam muitas vezes mortas porque os homens não conseguem parar de usar a energia delas a tempo de as deixar viver. E o que aconteceu foi que a irmã da Zetian era uma dessas concubinas que esteve a voar com um piloto, a combater, e que acabou morta. E a Zetian está extremamente revoltada com a situação e fez da missão dela conseguir ser recrutada como concubina, chegar a esse piloto e matá-lo. Portanto ela nem sequer sabe se vai conseguir fazer isso ou não, mas a verdade é que ela consegue ser recrutada e depois a partir daqui começam a surgir muitas situações. Primeiro ela está aqui a passar por uma fase de eu não quero saber, eu só quero matar aquele piloto, depois disso podem fazer comigo aquilo que quiserem, mas a partir do momento em que ela consegue o objetivo dela, a verdade é que vai aparecer aqui uma nova vontade que é de sobrevivência e depois começa a perceber como é que o mundo efetivamente funciona e como é que as crisálidas efetivamente funcionam e apercebe-se que as mulheres não têm de morrer durante os combates para os homens conseguirem combater e usar a energia delas para combater então os Unduns. E daqui passa de uma missão suicida para uma questão de sobrevivência e daí para poder para conseguir derrubar aquele sistema todo. A Zetian é inspirada na Imperatriz Wu Zetian, a única imperatriz chinesa, cerca de 600 anos depois de Cristo, e foi uma mulher que efetivamente teve de passar por cima de tudo e todos para conseguir chegar ao cargo e ao situação de poder em que chegou, e portanto a autora pegou nisso, criou esta história em que nós temos aqui a Zetian, temos mais duas pessoas com ela, um piloto que também não está a ser muito bem tratado pelas pessoas que controlam tudo e alguém da nobreza que acaba por ajudar. E portanto nós vamos ver aqui uma história que passa muito por vingança e neste caso não me faz comichão porque efetivamente faz sentido. Temos também aqui uma relação poliamorosa, é a primeira vez que eu encontro uma relação poliamorosa num livro. Já li sobre poligamia e não fez tanto sentido como fez esta relação poliamorosa, portanto foi interessante de ler e eu gostei imenso deste livro. As poucas coisas que me deixaram um pouco de pé atrás com a história foi algumas decisões da Zetian que, sabendo onde ela se inspirou, depois acabam por estar um pouco mais explicadas, explícitas, compreensíveis. Portanto, estou muito curiosa para ler o segundo livro. Portanto, espero que ele saia entretanto e que também chegue cá a tradução sem uma diferença muito grande do lançamento. E vamos ver.
Gostei muito, já tenho uma sugestão de leitura para ele, portanto basta ir ver o que eu disse sobre este livro. Depois tenho aqui Eu, Robô, de Isaac Asimov. Voltar a Isaac Asimov é sempre um prazer enorme para mim. Eu gosto muito dos livros dele, tenho adorado ler Fundação, tem sido mesmo uma leitura extraordinária. O primeiro livro foi mesmo o mais complicado de conseguir seguir, mas depois os outros encaixam todos e é só fantástico. Isto é um livro de contos, tem 9 contos que estão ligados por um desenvolvimento e avanço tecnológico, principalmente a nível da inteligência artificial, e portanto nós vemos aqui a forma como os robôs se foram desenvolvendo ao longo de décadas, as utilizações que lhes eram dadas. O inicial era muito simples, muito básico, mas fazia aquilo que era suposto, que era um robô para tomar conta de crianças, e nós vamos vendo à medida que o tempo passa a forma como eles se vão desenvolvendo e também a necessidade de criar as 3 leis da robótica, portanto as leis que impedem que os robôs façam mal a humanos, e essas leis que foram criadas para este livro estão a ser aplicadas neste momento a nível de desenvolvimento tecnológico, e eu adoro sempre quando as coisas passam da ficção para a realidade, porque é só extraordinário. E eu gostei muito deste livro, gostei muito de conhecer aqui as situações, principalmente porque são situações que nos deixam a pensar nas consequências das coisas e na estratégia, a nível de inteligência também nós, como é que este autor conseguiu chegar a estas ideias e desenvolvê-las desta forma, e as soluções que ele próprio criou para as situações que também criou. E portanto é um livro muito interessante. Sendo um livro de contos, se nunca contactaram com Isaac Asimov, pode ser um bom sítio de partida. Portanto, se tiverem alguma curiosidade com o autor, este é um bom livro para pegar. O próximo livro que li foi aqui A Ciência do Humor, de Hayley Hazelwood, um livro que eu estava extremamente curiosa para ler, porque eu adorei a hipótese do amor. Foi um livro que eu passei o livro todo aos risinhos, e este livro deixou-me um bocadinho desiludida. A nível de história é muito interessante. As áreas de ciência que são abordadas aqui são diferentes, apesar de ambas focarem um pouco no funcionamento do cérebro, mas enquanto no primeiro era mais uma tentativa, por exemplo, de desenvolver uma forma de combater Alzheimer e demência, neste aqui nós vamos ver uma neurocientista a tentar desenvolver um capacete para os astronautas. E portanto nós aqui as áreas que temos é mesmo neurociência e engenharia, portanto 2 personagens que vão estar a trabalhar em conjunto para desenvolver esse capacete, e portanto temos a Bee, temos o Levi, que já se conheciam de outras andanças quando estavam a estudar, apesar de eles serem de áreas diferentes, já tinham trabalhado em conjunto antes, não tinha corrido muito bem, pelo menos a perspectiva da Bee, e quando ela percebe que para conseguir o trabalho de sonho dela, que é trabalhar para a NASA, vai ter de trabalhar com o Levi, ela fica assim um bocadinho de pé atrás, mas oportunidades são oportunidades, e então ela agarra e avança e pensa, olha, que se lixe, quando lá chegar os problemas que houver uma pessoa resolve. E a verdade é que começam a surgir muitos problemas, mas talvez ela esteja enganada quanto à origem desses problemas, e portanto quando não falamos com as pessoas também não sabemos efetivamente a perspectiva delas. A verdade é que eles vão começar a conhecer-se um bocadinho melhor, vamos conhecer também o Levi e a perspectiva dele em relação à história do passado. E tem aqui cenas muito engraçadas, gostei imenso da cena do cemitério. O que eu não gostei muito foi de cenas de sexo um bocado gratuitas que não avançam nada na história e que não fazem sentido nenhum, nem para as personagens, nem para o momento em que acontecem. Não avança. É qualquer coisa que cai aqui de chapão, de paraquedas, e que não faz sentido nenhum. E eu compreendo que haja muita gente que goste desse tipo de cenas, que goste desse tipo de livros. Não é o meu caso, e pior ainda, isto não é o livro para isso. Portanto, uma coisa é quando avança, é uma coisa quando as personagens se estão a conhecer, é quando faz parte da relação deles, outra coisa é quando está aqui de forma tão gratuita, e está aqui pelo menos uma cena que eu cada vez que penso nela, aliás, se eu falar deste livro com alguém, essa cena é a primeira coisa que eu falo, porque que eu não vou dizer aqui o que eu costumo dizer às pessoas, porque é reles. É muito reles. E portanto foi um livro que me deixou aqui um sabor agridoce na boca, porque eu estava a gostar imenso da história e a autora começou a estragar tudo quando começa a meter coisas que não interessam
para nada, mas nada, não avança mesmo nada na história. No entanto, as áreas em que eles trabalham são interessantes e o facto de a Bee ter um Twitter em que ela vai publicando coisas relacionadas com aquilo que as mulheres têm de ultrapassar dentro da STEM e acabam por criar aqui um movimento para alterar a forma como o acesso às pós-graduações é feito, portanto o tipo de testes que é feito, porque esses testes no fundo acabam por beneficiar pessoas que já têm posses. Está melhor explicado no livro, portanto vale a pena ler, mas aquelas cenas eram tão dispensáveis, mas tão dispensáveis, olha Nossa Senhora. Depois tenho Bolo Negro, de Charmaine Wilkerson, um livro que eu já tinha em wishlist. Assim que eu vi a capa, não era esta, eu apaixonei-me pela capa, apaixonei-me pelo título, depois li a sinopse e pensei, o meu tipo de livro. E então fiquei extremamente contente quando vi que este livro ia ser traduzido. E eu gostei tanto de ler este livro. É um livro com várias temáticas, um livro que acaba por falar aqui um bocadinho sobre tudo, mas eu acho que está feito de forma que encaixa tudo de forma bastante natural, orgânica com os personagens. Portanto, não é uma coisa que é exaustiva, porque também não tem de ser. Nós não conhecemos as personalidades das personagens sempre todas a 100% e a fundo, da mesma maneira que nós às vezes nem nós nos conhecemos assim tão bem. Portanto, é um livro sobre família, sobre cultura, sobre as nossas raízes culturais, sobre sacrifícios que fazemos em prol de um futuro e do futuro das pessoas que nós amamos e das pessoas que nós queremos que sejam o nosso futuro. Portanto, quando temos filhos, as coisas que nós estamos dispostos a abdicar para lhes conseguir dar uma melhor vida do que aquela que nós tivemos. E é um livro sobre identidade, no sentido em que a identidade é algo que está muito ligado às pessoas que nos rodeiam, à cultura que nos é transmitida. E portanto, quando nós cortamos partes da nossa cultura e não as transmitimos, de que forma nós estamos efetivamente a dar uma identidade aos nossos filhos? E portanto há neste livro uma ruptura entre as pessoas que estão a aparecer aqui, portanto os filhos não se falam, voltam a ser reunidos para a leitura de um testamento da mãe. Eles vão ficar a saber mais sobre a história da mãe, a história de vida, a história de como os pais se conheceram, no fundo tudo aquilo de que ela teve de abrir mão, independentemente de nós concordarmos que ela teria de ter aberto mão disso ou não, o facto é que ela o fez e portanto de que forma o facto de não falar sobre as raízes deles, sobre as raízes culturais, acabou por afetar a forma como os filhos se desenvolveram e desenvolveram as suas personalidades. E portanto vamos ver aqui uma família que está a dar os primeiros passos depois desta história para começar a curar pequenas brechas que foram abertas pela falta de informação, e é uma pena quando ficamos a conhecer os nossos pais depois deles morrerem, portanto quando já não temos uma oportunidade de resolver o que é que fosse. Foi um livro que eu gostei imenso, já tenho sugestão de leitura para ele, portanto é a seguir. Depois tenho As Bruxas de Pendle, de Stacey Halls, um livro que é um romance histórico, apesar desta capa toda colorida e jeitosa que nos transporta um bocadinho e remete para fantasia. Não é fantasia, é romance histórico. Eu sei que falo em bruxas, mas faz referência a um dos maiores julgamentos de bruxas que houve no Reino Unido e, portanto, os julgamentos de Pendle estiveram a ser julgadas 12 bruxas. Dessas 12 bruxas, uma delas foi ilibada, foi considerada inocente. E, portanto, a autora pegou nesta questão, neste facto histórico, neste facto verídico de ter havido um julgamento com tantas pessoas a serem julgadas ao mesmo tempo e uma que foi inocentada. E ninguém sabe o que é que aconteceu, porque não há registros do porquê dela ter sido inocentada, enquanto há registros das outras, mesmo do julgamento, há atas do julgamento, mas não há relativamente a esta personagem. E portanto a autora pegou nisso para desenvolver aqui uma história de o que é que poderia ter levado a que uma rapariga acusada de bruxaria fosse dada como inocente, quando isso era uma coisa extremamente rara, que eu nem sei quantas vezes aconteceu na história dos julgamentos por bruxaria, mas de certeza que não aconteceu com frequência, porque a partir do momento em que uma pessoa era julgada por bruxaria, já tinha assim a vida por um fio. Portanto, nós temos aqui a Fleetwood. A Fleetwood faz parte aqui de uma família com algum peso a nível social, portanto ela não é nobreza, mas hierarquicamente está numa posição boa. E a Fleetwood já teve aqui algumas gravidezes que não correram muito bem. Ela está de novo grávida e com medo do que lhe possa acontecer a ela e do que possa acontecer ao bebê, ela acaba por tentar encontrar alguém em quem ela confie para ser a parteira. Alice Gray atravessa-se no caminho da Fleetwood e é um encontro um bocado fortuito,
porque a Fleetwood vai perceber que a Alice tem muitos conhecimentos a nível de ervas. Ela diz-lhe que também já fez vários partos e que as crianças nasceram sempre bem, com saúde, por aí fora, e portanto a Fleetwood vai acabar por criar aqui uma relação de dependência relativamente a Alice, porque ela sente que a Alice efetivamente é a primeira pessoa que se interessa por tentar fazer com que a Fleetwood tenha um bebê saudável, que nasça saudável. E acaba por ser aqui também uma forma de ela ter uma garantia de que o bebê vai nascer bem. Ela percebe que a Alice efetivamente sabe aquilo que está a fazer e vai acabar também por se desenvolver aqui um bocadinho uma amizade entre duas pessoas de estratos sociais completamente diferentes. E a verdade é que a autora conseguiu encontrar aqui um motivo bastante razoável, perfeitamente verosímil, de como é que esta rapariga se podia ter safado à forca, basicamente. Porque a história está bem contada, as coisas estão todas bem ligadas e poderia mesmo ter acontecido isto, seria perfeitamente normal. É um livro muito interessante, também já tem sugestão de leitura para ele. Depois tenho aqui Os Abismos, de Pilar Quintana, um livro sobre mães, sobre maternidade. Portanto, saímos de um em que uma mãe está a tentar manter e ter o seu filho saudável para um livro em que as mães falham a torto e direito. Portanto, um livro em que nós temos as mães que não queriam ser mães, as mães que achavam que queriam ser mães mas talvez não quisessem, e temos depois mães que desaparecem, mães que morrem, mães que tudo. Isto é uma história que na realidade só segue uma família. Nós temos aqui a Cláudia, que tem 9 anos, a narrar a forma como a sua família convive, como passam tempo juntos, e vai acabar por nos explicar aqui algumas coisas relativamente à própria mãe. A mãe dela acabou por ser um bocadinho negligenciada quando era criança e então jurou que se alguma vez fosse mãe seria uma mãe presente. Infelizmente para ela, ela também não sabe o que é ser uma mãe presente, porque estar presente fisicamente não significa que se esteja presente com pensamento e alma e emocional. Portanto, ela está lá, efetivamente, mas também não é uma mãe presente. Portanto, nós temos aqui uma rapariga que sempre que aparece em alguma notícia o facto de alguma atriz, alguma cantora ter morrido, ela acha que é suicídio. Tudo é suicídio. E portanto vamos começar aqui a perceber a nível de saúde mental que há alguma coisa que não está muito bem nesta mãe e que ela costuma dizer que são as alergias, mas nós sabemos que é uma depressão. E portanto temos aqui estes estados emocionais que são um bocadinho incertos relativamente à Cláudia mãe e que vamos ver da perspectiva da Cláudia filha. E temos então aqui um livro muito pequenino que acaba por ter muito para debater, muito para pensarmos na nossa perspectiva relativamente a estes assuntos. E é uma leitura muito interessante, portanto estou muito contente de a ter feito e fico muito curiosa com a Cadela, que é o outro livro da autora, porque geralmente quem lê os dois acha que a Cadela é melhor do que este. Portanto estou muito curiosa, eu adoro esta capa, acho que é só extraordinária. E fica aqui, então, a minha sugestão para este livro. E a última leitura que eu tenho para vos mostrar é um dos melhores livros que eu li este ano. Tenho aqui A Filha da Deusa da Lua. Portanto, um livro baseado no mito de como a Lua acaba por mudar as suas fases. E esse mito é um mito chinês, portanto, é um mito de como uma humana, uma mortal, acabou por se tornar a deusa da Lua. E nesse mito acontece uma coisa que depois vocês podem ficar a saber quando lerem. Há vários mitos relacionados com a deusa da Lua, na realidade. A autora pegou num dos mitos e nesse ela acabou por fazer com que, quando essa mortal ascendeu a uma divindade, já estaria grávida, o que fez com que também a bebé nascesse imortal. Ninguém sabe que ela teve uma filha e elas vivem na Lua, sossegadinhas da vida, a fazerem as suas tarefas, e o que acontece é que ela educa a filha para nunca tentar alcançar a sua magia, porque isso poderá dar um sinal de que haverá alguém a mais na Lua e despertar o interesse, a curiosidade. E pior, tudo o que seja alarmes na casa do Imperador, que fez com que ela fosse exilada para a Lua. O que acontece é que a Xingyin, sem querer, acaba por fazer exatamente isso. Efetivamente são acordados alguns alarmes, ela tem de fugir da Lua, tem de deixar a mãe e no meio dessa fuga acaba por cair exatamente no território do Imperador. E o que vai acontecer é que ela vai tentar de encontrar aqui uma forma de sobreviver sem que saibam quem ela é, o que está relativamente mais facilitado pelo facto de que ninguém sabia que ela existia. Portanto, se ela conseguir manter a cabeça para baixo,
ela vai conseguir passar despercebida e vai conseguir sobreviver. No entanto, ela não se quer limitar a sobreviver, ela quer voltar a ver a mãe, mais do que isso, ela quer que a mãe seja libertada. Portanto, a mãe já está no exílio há imenso tempo e ela quer que a mãe saia do exílio, porque não faz sentido nenhum, e então ela descobre que se calhar manter a cabeça para baixo não é bem aquilo que ela tem de fazer, porque a única forma de conseguir que o Imperador tire a deusa da lua do exílio é se calhar ganhar um selo que lhe permite fazer um desejo, e com esse desejo então ser usado para pedir que a mãe seja libertada. E isso significa não manter a cabeça para baixo, e mais do que isso, chamar a atenção e muito, porque houve para aí só uma ou duas pessoas que conseguiram esse selo e são pessoas com feitos extraordinários. E portanto nós temos a Xingyin a descobrir o que tem de fazer. Vamos ver a forma como ela acaba por criar aqui ligações com alguém dentro da família imperial. E é muito interessante, eu gostei imenso desta personagem. Nós vamos seguindo aqui todos os pensamentos que ela tem, todas as dúvidas, todos os seus processos mentais de tomadas de decisão. A personagem da Xingyin está extremamente bem escrita, é uma personagem que é fácil relacionar-nos, porque mesmo que não tomássemos as decisões dela, nós sabemos sempre que temos vários caminhos que podemos seguir quando estamos numa encruzilhada, e nós sabemos que de uma forma egoísta haveria um caminho que nós iríamos tomar, mas se tivermos uma forma um bocadinho mais altruísta, ainda temos outro caminho para tomar, e o caminho ponderado é aquele caminho que fica um pouco a meio entre os dois, e portanto a Xingyin vai nos levar através desses processos mentais todos. É uma personagem extremamente bem criada, que eu adorei conhecer e que estou super ansiosa por ler o segundo livro e conseguir perceber o que é que vai acontecer a seguir. Vai sair uma sugestão de leitura para este livro, portanto é uma questão de aguardarem. Eu adorei, foi definitivamente dos melhores livros que eu li em 2022, portanto gosto tanto quando os livros vivem nas expectativas e sobrevivem às expectativas, é só fantástico. Portanto, estes são os livros que eu li durante o mês de outubro. Foi um mês em que eu voltei às minhas quantidades normais de leitura. Bem, se calhar um bocadinho não. Se calhar foi um bocadinho a mais. No entanto, eu adorei os livros que estão aqui. O único que me deixou assim um bocadinho mais desiludida foi mesmo a Ciência do Amor. E mesmo assim eu dei-lhe 4 estrelas, porque eu gostei da história. Mas quanto mais penso nela, mais irritada fico. E o pior é que são maioritariamente aquelas cenas, mas tenho depois outras coisas na personalidade da Bi que também me irritaram um bocadinho. No entanto, estão aqui leituras muito boas, são leituras que eu adorei fazer. Tenho pelo menos um dos meus favoritos do ano, dois favoritos do ano, vão ter de ver depois o vídeo dos favoritos. Portanto, digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se há algum que vocês tenham curiosidade, se há algum que vos passa completamente ao lado, se há algum que vocês não sabiam que queriam ler, mas se calhar até querem. Deixem-me isso nos comentários, eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!